Olá pessoal, tudo bem? Professor Roberto falando, e nesse vídeo nós vamos aprender a criar um efeito de neon em qualquer botão utilizando HTML e CSS. Vamos aprender a aplicar esse efeito em qualquer tag com qualquer cor, certo? Bom, vamos começar. Eu já deixei separado aqui outro código, quando eu deixei aqui sem um botão. Aqui eu estou utilizando o Sublime Text e o que eu fiz aqui? Ó? Criei uma estrutura HTML padrão, uma estrutura HTML pura, e chamei aqui as fontes do Google só para trazer aqui a fonte Roboto. Se você não sabe utilizar as fontes do Google no seu arquivo de HTML, eu deixei um vídeo aqui no canal que te ensina a fazer isso de uma forma bem simples. Aqui, só por causa do exemplo, eu estou criando um CSS interno na página e botei aqui alguns efeitos já, que basicamente é a cor de fundo, a fonte que eu estou utilizando, mandei centralizar o texto e aqui a cor e a sombra desse título aqui, ó. Então, isso aqui já foi criado, vamos criar o botão. Legal? Deixei aqui separada a cor que eu vou utilizar para eu não esquecer. Bom, vamos chegar aqui. Isso pode se aplicar a qualquer tag, tá? A tag button, qualquer tag que tu precise estilizar. Aqui eu vou utilizar a padrão, que é um link, né? Que é a tag A. Então, a href, onde iria o seu link, aqui é só de exemplo, então eu só vou botar aqui um sustenido e vou botar aqui um texto para aparecer lá. Legal? Salvei. Para facilitar chamar esse botão aqui, vou colocar uma classe, uma class nessa tag A, que eu vou chamar de bt-neon. Fica bem intuitivo. Salvei, se eu for olhar aqui agora e atualizar, ele está aqui, ó. Esse aqui é o nosso botão. Por enquanto não tem efeito nenhum. Mas vamos primeiro criar a versão dele padrão, que aparece sempre para as pessoas, e depois vamos criar o efeito de quando coloco o mouse em cima. Bom, vou chamar aqui então o bt-neon, que foi a classe que a gente acabou de criar, e vamos criar as modificações nele. Vou dar aqui um test decoration none, que é para tirar aquele sublinhado. Já vou botar aqui a cor dele, que é essa cor aqui, ó, em formato hexadecimal. Essa cor, ó, salvei, vai criar aquele roxo que nós colocamos aqui, ó, já está com efeito. Vamos colocar aqui também, então, uma borda nela, né? Então, o atributo border solid, que é aquela borda contínua. Vou botar aqui de uns 2 pixels e da mesma cor aqui, ó, com essa cor aqui. Opa, vai ficar a borda nele. Vou aumentar o distanciamento dessa borda, eu vou salvar, antes vou mostrar ele sem o distanciamento, ó. Se não tiver uma margem interna dele, que é o padding do CSS, a borda vai ficar inteira aqui colada no texto. Então, para criar essa distância, vou botar um padding de 15 pixels que vai valer para cima e para baixo, e de uns 40 pixels esquerda e direita, ó. Salvei, vou atualizar aqui, agora, ó, criou já essa distância. Na verdade não, na verdade eu botei no original, ó. Vou atualizar aqui e aqui assim, ó, mostrou, criou essa distância. Show nele. Bom, vamos aumentar um pouco a fonte dela para conseguir enxergar melhor. Vou botar um fonte size, então, para aumentar a fonte de uns 24 pixels. E vou dar um border radius, que é para deixar os cantos arredondados, mas bem pouquinho, só para dar a impressão de cantos arredondados. Então, 5 pixels. Salvei e vou atualizar aqui, ó. E ó, agora ficou assim, ó, maior e com os cantinhos um pouquinho arredondados. Já tem o efeito, ó, do original, tá? Mas quando a gente coloca o mouse em cima, ainda não acontece nada. A gente quer que quando coloque o mouse em cima, ele aplique este efeito aqui de neon, tá? Então, para fazer isso, vamos estilizar o hover deste botão, que é quando o mouse está em cima. Legal? Então, antes de fazer isso, aproveita e te inscreve no canal aqui do YouTube. Deixa o like no vídeo também.
comenta aí algum efeito de CSS, algum efeito front-end que você gostaria de criar, que eu posso estar num futuro vídeo criando aqui para vocês, tá? É bem importante o feedback de vocês no canal, que me motiva a continuar criando vídeos. E também faz com que o YouTube leve para mais pessoas, né? Às vezes tu quer aplicar algum efeito, tem algo em front-end, está tentando fazer e não consegue, e eu coloco muito conteúdo aqui que vai facilitar. Eu tenho mais ou menos 14 ou 13 anos de experiência trabalhando com desenvolvimento web, e com certeza a minha experiência pode ajudar principalmente quem está iniciando nesse mundo da programação para a internet. Legal? Então eu botei aqui, ó, BT Neon Hover. O que é isso aqui? Esse hover vai fazer com que aplique o estilo que estiver aqui somente quando colocar o ponteiro do mouse em cima do botão. Então eu botei só isso aqui, por enquanto não muda nada. O que eu vou avisar para ele? Que quando o ponteiro do mouse estiver em cima do botão, o border radius dele, ou seja, os cantos arredondados, vão aumentar. Ele por padrão está com 5 pixels, eu vou aumentar para uns 15 ou 20 pixels, depende do tamanho do teu botão. Aqui 15 creio que ficará legal. Vou salvar aqui, eu vou atualizar, aí agora olha o que acontece, quando eu botar o botão do mouse em cima, ó, ele já arredonda mais os cantos, mas ele não cria aquela transição, né? O que é aquela transição? Aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima, ele já começa a diminuir até ficar os cantos arredondados do jeito que a gente quer. Aqui não, aqui ele está assim, de 5 pixels e muda para 15, ó, de uma forma direta. Então vamos ajeitar isso primeiro. Como é que a gente faz isso? A gente aplica um estilo de transição. Então eu aplico no BT Neon original, eu não aplico no Hover, ó. No original eu dou Transition, né? Explico qual estilo de transição eu quero aplicar. Nesse caso aqui eu vou escrever HAL, ALL, que ele aplica a qualquer estilo. O tempo que vai levar para sair dessa transição do elemento A ao elemento B. Ou seja, nesse caso aqui, de 5 pixels para 15. Quanto tempo ele vai levar? Vamos botar aqui 2S. Seriam 2 segundos, só para enxergar. E o tipo de transição? Tem vários tipos. Tem linear, tem easy. Linear ele aplica isso de forma linear na velocidade. Easy ele começa mais acelerado e vai diminuindo a velocidade para o final. Como o tempo é bem pequeno, 2 segundos, a gente quase não percebe isso, mas tem uma sutil diferença. Ó, então eu botei assim, salvei. 2 segundos, pessoal, é muito tempo. Eu só coloquei para vocês enxergarem. Ó, ele está arredondadinho aqui, eu vou botar o mouse em cima. Ó, o tempo que ele leva. Leva 2 segundos para arredondar completamente ele, ó. Legal? Mais indicado aqui, geralmente eu coloco meio segundo. Às vezes meio segundo é até muito, tá? Mas aqui eu vou deixar meio segundo. É 0,5, meio segundo. Show? Legal. E agora vamos aplicar esse efeito de neon. Vou botar primeiro um teste-shadow, que é para aplicar sombra no texto. Vou botar 0. Esse 0 é o deslocamento na vertical e horizontal. Ele não vai deslocar. A sombra vai ficar no meio da letra. E vou botar um esfumaçamento, é um blur de 12 pixels. Vai expandir essa sombra em 12 pixels a partir do centro dele. E vou botar a cor da sombra. Que cor vai ser? Vai ser a mesma cor da letra. Tá? É um efeito de sombra, mas na verdade ele vai aplicar como se fosse um efeito de brilho. Salvei. Vamos atualizar aqui para ele pegar os efeitos. Vou botar o mouse em cima. Ó. Olha só. Agora ele já arredonda os cantos com transição e aplica o efeito de neon, mas somente no texto. É um pouco sutil o efeito, mas creio que dá para enxergar, ó, dentro do texto. Mas o que vai fazer a diferença mesmo é aplicar o efeito neon nas bordas dele. E aqui tem um segredo que poucos desenvolvedores CSS conhecem. Vamos lá. Vamos começar utilizando o Box Shadow. Que teste shadow para aplicar sombra no texto, box shadow para aplicar sombra no bloco, né? No caso ali no quadrado, né? No retângulo do nosso botão. Vou botar a mesma coisa aqui, 0,0 de deslocamento e 12 pixels, né? Para dar o espaçamento nele. Vou botar aqui um pixel de onde ele começa esse blur, tá? E vou botar a mesma cor aqui. Ó, salvei. Vou atualizar aqui. Agora vou botar o mouse em cima e olha só.
ele já aplica o efeito da sombra, mas somente fora do texto. E o grande segredo eu já vou mostrar para vocês. Está vendo aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima, ele aplica também dentro da borda. Como é que se faz isso? Isso é mais avançado, mas vocês vão aprender agora. Antes de mostrar isso, eu vou clicar aqui no botão direito, mandar inspecionar, para mostrar algo que no Google Chrome tem. Ó. Se eu clicar aqui ó, no BT Neon, e estou clicando em cima dele, ó, do A aqui, bem pequenininho, deixa eu dar um zoom aqui. Isso só no Chrome tem, tá? Botei aqui, vou clicar aqui em H e Hover, ele aplica o efeito de Hover. Se eu botar mais para cima aqui vai dar para enxergar, ó, que aqui ele está aplicando o efeito de Hover aqui, ó. Deixa eu deixar um pouquinho mais, descer um pouquinho mais. E se eu clicar aqui ó, nesse quadradinho de Box Shadow, bem pequenininho aqui embaixo, ó, o Chrome mostra essa caixinha aqui para nós. E aqui você pode trabalhar a sombra conforme a tua necessidade de uma forma mais visual, tá? Porque eu estou criando esse efeito aqui para este botão, com esse tamanho, com essas cores. Mas para ti pode ser que tu queira aplicar um efeito um pouco diferente. E é só puxar aqui que fica muito mais fácil de fazer isso olhando direto no Google Chrome. Legal? Claro que depois que você faz isso, você tem que clicar aqui ó, e copiar o código que ele gerou aqui. Porque quando eu apertar de novo F5 para atualizar, ele vai perder ó, essas propriedades. Show, mas vamos finalizar nosso botão agora. O segredo aqui é, depois que eu apliquei o Box Shadow, dentro ainda do mesmo estilo, ó, depois da cor que eu coloquei aqui, eu vou dar uma vírgula. E vou aplicar um segundo efeito de Box Shadow dentro desse mesmo estilo. Então eu vou repetir aqueles valores. 0, 0, 12 pixels, 1 pixel. Nesse caso são os mesmos valores, tá? E vou colar aqui a cor. Tá? Só que neste daqui, ó, no final, eu vou escrever a palavra inset. Inset, ele aplica a sombra internamente no objeto. Como eu botei aqui no Box Shadow esses valores, depois vírgula e outros valores, ele vai aplicar duas sombras. Como eu botei o inset aqui, ele vai aplicar a sombra primeiro externamente, né, para a parte de fora, e aqui vai aplicar a sombra interna. Legal? Vou salvar isso daqui. Vou atualizar aqui. Se tudo deu certo, ele vai aplicar ó, o efeito de neon. Esse brilho, né, tanto para fora do elemento quanto para dentro dessa tag de CSS. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham inspirado vocês a criarem botões com efeitos. Utilize esse efeito no teu layout. Claro que vai ter variação de tamanho, variação de cor, mas espero que tenha contribuído. Legal? Não te esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar aqui. Um grande abraço e até um próximo vídeo.